mas como é que eu vou poder comunicar para os outros? Aí eu passei por um período bem razoável de arrogância acadêmica, porque aí eu comecei a me achar. Mas, cara, tá vendo? Você fala essas línguas, você é tão novo, o cara lá, muito mais tempo, sabe menos que você. Aí o pessoal falava assim, tem um cara falando, vai lá debater com ele. Aí eu falei, bom, vou humilhar o cara em 2 minutos, né? E aí quando eu comecei a encontrar pessoas, e aí fui estudar teologia também, né? E aí estudei um pouco de filosofia, também comecei a mexer com outras línguas e me desenvolver nesse sentido. E aí é que eu falo que é só a bondade de Deus para pegar a gente no meio do caminho. Porque tanto a minha pretensa espiritualidade como essa associação de que pelo intelecto eu ia domar, né, a fé e o saber e colocar ele debaixo dos trilhos que eu imaginava, aí Deus foi me quebrando. E quebrando como? Quebrando no sentido que quando eu fazia essas coisas, por exemplo, às vezes, uma vez eu me lembro que eu bati boca com um cara que defendeu uma maneira diferente de caminhar pela espiritualidade, pela fé, e eu consegui bater, humilhar o cara, e eu saí de lá com a cara vermelha, né, tudo assim, apoquentado, aquela coisa toda. E aí eu saí de lá bem feito, né? Quem manda o cara ser burro? Vai estudar, né? Cara, e depois aquilo produziu uma amargura dentro de mim. Eu senti assim, tem alguma coisa errada nisso. Não bate com aquilo que eu experimentei lá atrás. Não bate com o mel que era ler a Bíblia quando eu estava na fé. Eu estou idolatrando a mim mesmo. Eu estou usando tudo que Deus me deu para me colocar no holofote, para mostrar que eu sou isso e aquilo, e usando isso como arma contra as outras pessoas. E isso não dá. Aí, como pela graça de Deus, Deus foi me botando no lugar, fazendo com que todos esses ídolos que eu ia construindo, devagarzinho ele dava uma soprada e puf, derrubava, né? Aí eu fui, vamos dizer, entrando num caminho de mais sobriedade. E uma pessoa, quer dizer, algumas pessoas me impactaram muito na minha vida, né? Um foi o pastor Gunther Carlos Krieger, né? Pela dedicação e tudo que ele abriu mão para estar lá no meio da tribo. O meu primo também, que é uma pessoa extraordinária, o Franklin Saião, que depois se converteu e se tornou médico missionário, inclusive depois de lá ele foi ajudar o pessoal na missão Kaiowá, no Mato Grosso, né? O pastor Manuel Té, que eu conheci aqui, uma pessoa muito especial na sua caminhada, mas acho que uma pessoa que teve um impacto significativo foi o Dr. Russell Shedd, porque eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de andar próximo do Shedd. Primeiro por localização geográfica, depois eu participava de uns estudos que ele dava, e aí eu comecei a perceber algumas coisas. Eu falei, o Shedd, ele sabe muito mais do que a maioria de todo mundo que eu conheço. E eu via o Shedd fazer certas coisas do tipo assim, alguém numa sala cheia de alunos, um cara fazer uma pergunta para bater de frente com ele e ele responder com a maior tranquilidade, olha, isso aí eu não sei. O cara conhece a Bíblia. Ele não sabe. No original, ele tem doutorado em Edimburgo, na Escócia, tem uma experiência internacional impressionante. Ele falou, olha... E aí quando o sujeito bateu de frente e assim, ele falou, olha, pode ser que o irmão tenha razão, mas seria talvez interessante considerar isso, né? E dava lá umas considerações. Eu vi ele ser humilhado de maneira muito direta e como ele reagiu. Eu vi ele abençoar e fazer coisas para as pessoas de uma maneira muito séria, quando ninguém ficou sabendo. Eu achava interessante, na época onde que o nosso mundo religioso, evangélico, era tão dividido, né? Se você é tradicional, você está aqui, se você é pentecostal, você é lá, se você é de uma linha mais aberta, que está usando esses cânticos novos, se você é só hino, se você não sei o que, tudo era meio demarcado, né? E daqui a pouco, cadê o Shedd? Está falando na Assembleia. Aí ele foi para onde? Ele foi da Igreja Presbiteriana. Não, agora ele está no Tio Cássio. Aí eu falei, o Shedd não tem em que nada caixinha de... ele está? Eu não conseguia achar ele em lugar nenhum, né? Aí eu falei, preciso prestar atenção de como é que ele ensina a Bíblia.
Aí eu comecei a prestar atenção, né? Aí eu falei, olha, sabe o que ele faz? Ele lê o texto. Explica o texto. Aí comecei a perceber, tem gente que lê o texto e fala outra coisa, conta a história dele e faz um monte de outras viagens por aí. E ele presta atenção no texto e faz com que o texto seja ouvido sem se preocupar para que time o pessoal está torcendo. E deixa o texto com seu impacto para o entendimento, para a vida e para o coração. E aí eu tive muita oportunidade, tive o privilégio, na verdade, de fazer projetos junto com ele. Ele fez parte do projeto do Rota em vídeo e tal, né? Muitas viagens e muitas parcerias. E aí Deus foi botando o saião, sabe quando a gente põe o menino no canto para pensar ali?